vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia, amém. Escute, que haja em vós, capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ah, querido, que instrução é essa? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E daqui para frente nós vamos agora juntos compartilhar algo. Escute isso, que não fui eu que escrevi, não fui eu que inventei, não fui eu que criei. Eu tenho só tentado viver aquilo que Deus tem revelado ao nosso coração. Então, de sorte que, meus amados, assim, olha o que Paulo está dizendo quando ele começa o texto. Nós vamos agora dar uma mergulhada naquilo que Paulo vinha falando para os irmãos em Filipos. Escute isso. Ele começa lá no capítulo 2 falando: de sorte que, meus amados, assim como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, também assim operai na salvação com tremor. Agora escute o que Paulo começa falando aqui quando ele fala sobre ter o mesmo sentimento. Você não precisa ser o que você não é. Você tem que ser aquilo que Deus quer. Escute, tem muita gente que na frente dos outros, ele se mostra uma coisa. Quando ele está sozinho, ele é outro. Mas nós temos que ter que identidade. A identidade de Cristo. Nós temos que ter a identidade de Cristo. É isso que nós temos que ter. Nós não precisamos ser na ausência dos outros. Aqui na igreja, o cara, ele é uma benção. Sai daqui, a gente nem conhece mais a pessoa. Então Paulo está nos chamando para um entendimento, que haja em vocês a mesma coisa, o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, a mesma atitude, a mesma vida que havia em Cristo. E talvez seja na hora da gente aprender um pouco mais com Jesus e parar de aprender só com os outros. Ah, mas os outros são a minha referência. Claro que pessoas são nossa referência. Mas a Bíblia diz que se nós temos um exemplo a seguir, que seja o exemplo dele, que foi o único que conseguiu obedecer e cumprir todo o propósito do Pai sem falhar. Então, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve nele. Paulo não disse assim, que haja em vocês o mesmo sentimento que há em mim. Não, o mesmo sentimento que houve nele. Sabe por que pessoas não são modelo para pessoas? Porque nós somos falhos. Aí você vai dizer assim: tá, pastor, mas onde ficam as referências? Irmão, tudo bem, entendemos o nosso papel como autoridade espiritual, como pai, como mãe, como chefe, enfim. Referências são os responsáveis para fazer com que as coisas que a gente assumiu deem certo. Mas esses responsáveis, eles não servem como um modelo completo, porque são falhos. São falhos. Então, se há um modelo completo a seguir, que seja ele. Que seja Jesus. Por isso Paulo fala: haja em vocês o mesmo sentimento que houve nele. Ele é o nosso exemplo. E está na hora da gente começar a aprender com ele. E uma das coisas que eu quero dividir com você nesse tema, a razão sem direitos, é isso: Jesus
tem muito a nos ensinar sobre esse assunto, sobre a palavra razão. Jesus tem muito a nos ensinar com isso. É por isso que ele diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Sabe por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E em mim vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Sabe por que tem um monte de alma perturbada? Não é na rua, na igreja. Gente inconsolada, gente insatisfeita. Com aquele que é o único que pode te ensinar. Mas como é que aprende? Quando você se sujeita a ele. Sobre você, eu juro. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E se vocês aprender comigo, andar comigo, seguir o meu modelo, caminhar comigo, vocês vão encontrar descanso para vossas almas. É por isso que tem um monte de gente perturbada, indignada, insatisfeita, brigando, discutindo. Enfim, querido, não se assuste. Igreja não é lugar de santo. É lugar de pecadores em processo de transformação. A gente aqui cria uma ilusão de que aqui dentro só tem pessoa perfeita. A perfeição está sendo preparada lá na glória. Quando chegarmos lá, vamos ter o corpo transformado, um novo nome, uma coroa de glória sobre a nossa cabeça. Aqui é o processo onde nós vamos sendo moídos, transformados, onde Deus vai trabalhando, onde nós vamos nos rendendo, onde vamos nos sujeitando a Ele. Então Ele é o modelo. Se tem alguma coisa para você aprender, aprenda com Ele. E se você aprender com Ele, escute. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas aprender com Ele, meu irmão, não é esperar que um anjo desça do céu, toque você com uma espada de fogo e mude a tua história. Aprender com Ele é você começar a ouvir os ensinos que Ele tem para te dar. Por isso que Ele fala aprender. Aprender, meu irmão, é ouvir alguma coisa. É aprender ouvindo os ensinos, porque Jesus estava ensinando as pessoas a como viver, a como se comportar, as atitudes que trariam para elas uma paz interior. Sabe por que a grande maioria das pessoas não encontram a paz interior? Jesus disse: eu vos dou a paz, mas a paz que eu dou não é a mesma paz que o mundo dá. Por quê? Porque o mundo nos oferece coisas para suprir outras coisas. Jesus oferece ensino para que a gente mude atitude para encontrar paz. É diferente. E aqui o assunto razão, Jesus é perito, você vai entendendo aonde eu quero chegar essa noite. Portanto, querido, se nós queremos encontrar paz, então o interessante é estarmos dispostos a ouvir o que Jesus quer ensinar. Por isso, toda vez que você vem para a igreja, querido, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, depois que você ouviu, escute. Falei isso quarta-feira eu preguei sobre isso. Jesus disse: se eu não tivesse vindo e anunciado, talvez vocês não fossem culpados dos vossos pecados, mas agora que eu vim e anunciei, vocês se tornam culpados pelo pecado de vocês. Toda vez que a gente escuta, aprende, ouve, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós ouvimos, aprendemos. Depois que alguém te ensinar alguma coisa, a responsabilidade é sua. Não é mais de quem te ensinou. Se você não quer praticar, se você não quer viver, se você não quer fazer, aí é diferente. É outra situação, é outra história. Mas a partir do momento em que você aprendeu e ouviu, a responsabilidade é sua. É a mesma coisa sobre a Santa Ceia. O pessoal criou polêmica porque o pastor Márcio disse que ninguém aqui pode julgar ninguém. Mas e quem disse que está liberado fazer de qualquer jeito? São duas coisas muito distintas. Você poder tomar a Santa Ceia se sentindo digno, e outra coisa é dizer que você pode fazer de qualquer jeito. Eu nunca disse isso. Não foi o que eu disse domingo. Eu disse domingo que ninguém aqui está em condições de escolher pessoas que participem da mesa que Ele pôs. Cada um cuide-se de si, mas todo mundo tenha bastante entendimento do que está fazendo para não fazer de qualquer jeito. Por isso que Paulo diz, não participem de forma indigna. Ele não está chamando uns de digno e outros de indigno. Ele está falando da forma de fazer.
Eu nunca disse, está liberado. Agora, meu irmão, é sentar à mesa, comer do pão, beber do cálice e não tem problema. Liga o chuveirinho da graça, pode pecar à vontade, que não vai dar nada. Nunca falei isso. Cada um examine-se a si mesmo. E aquele que come e bebe do pão de forma indigna, fazendo de uma forma sem reverência, sem santidade, sem conhecimento, pior ainda, conhecendo e fazendo errado, é culpado do corpo e do sangue. Quem é o culpado? É quem fez, irmão. Então por que você está perdendo tempo querendo julgar o cara? Gasta tempo cuidando de você. É mais fácil. Por isso que há entre vós muitos doentes, fracos e uns que já dormem. Sabe por quê? Porque nós deveríamos estar cuidando cada um de si, falando a verdade, mas nós estamos preocupados em julgar, em condenar, em separar quem pode e quem não pode. Não, o ensino da ceia não é separar quem pode e quem não pode. Primeiro é entender por que fazemos, entender por que existe, entender por que ele morreu, e depois ensinar os outros. Quando você traz um pecador para a mesa, meu irmão, não é para deixar o pecador continuar no pecado, é para ele entender que ali naquela mesa ele vai encontrar cura, perdão, restauração, reconciliação, transformação, restauração. É isso que eu falei. Mas só que às vezes parece que a gente não está conseguindo entender o que Jesus está falando, as revelações que ele está trazendo. Sabe por quê? Porque a nossa alma está perturbada, irmão. Quem não para ouvir Jesus anda perturbado. Quem não para ouvir Jesus anda que nem o gadareno pela rua, cheio de legião de perturbações na sua mente, na sua alma e no seu coração. Tem gente que nem dorme de aflição de noite. Quando você parar para ouvir Jesus, você vai encontrar descanso para vossas almas. Antes de entrarmos no contexto para a gente entender o que Cristo nos ensina sobre razão, eu quero só passar para você um conhecimento bem breve sobre o significado técnico dessa palavra. Só para a gente poder depois juntos compartilhar, né, como Jesus nos ensina de forma tão linda sobre a razão sem direitos. Escute, a razão no sentido geral é a faculdade de conhecimento intelectual do próprio ser humano. É um entendimento em oposição à emoção. O que significa isso? Que, primeiro, a palavra razão, né, em um dos seus conceitos, é a minha capacidade de decidir o que se deve fazer sem a interferência da minha vontade de querer. Então, a razão é o meu intelecto, é a minha faculdade de entender que talvez o que eu quero não posso. Preciso fazer o que é necessário sem que o que eu quero influencie no que precisa ser feito. É o primeiro significado. Segundo, a palavra razão também é usada em outro sentido, para fazer uma avaliação, para você tomar decisões prudentes, para você agir com bom senso, nos dando a garantia de que estamos certos de nossa convicção. Bom, a palavra razão também é usada para avaliar determinada situação, para confirmar que dentro do meu conceito eu estou certo, ou talvez não. Então, a palavra razão traz para nós segurança a partir do momento em que nós tomamos conhecimento de determinado assunto e temos a certeza que é aquilo ali. Não, eu estou com a razão. A palavra razão também pode significar causa, motivo para uma ação. Qual é a razão de você estar aqui essa noite? Qual? Quem está aqui pela razão de adorar a Jesus? Alguns. Quem está aqui porque não tinha o que fazer hoje? Quem está aqui porque o Inter ganhou? Líder. Eu disse, foi liberada uma profecia sobre aquele lugar. Eis que te digo, levanta. Cara, qual é a razão de estarmos aqui essa noite? É Ele. A palavra razão também é um motivo
que nos faz ter uma ação. É por causa dele que estamos aqui. Vamos lá. Para a filosofia, escute isso. Ela vê a razão como a consciência moral que orienta as minhas vontades. Muito parecido com o que eu falei lá no primeiro item. Só que, falando de razão de uma forma mais filosófica, né? Nós temos um filósofo muito conhecido para quem estudou filosofia, que foi Pascal, e ele definiu a palavra razão de duas formas. Ele diz assim, ó: o coração tem razões que nem a própria razão conhece. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Que o coração tem razões que a própria razão não conhece. O que significa isso? Razões são emoções do coração. Muitas vezes nosso coração pulsiona para algumas coisas que queremos fazer. Mas aí o nosso raciocínio, a razão intelectual da mente diz, mas não pode ser assim. Como segura o coração agora? Tem horas que parece que a emoção vai além da razão. Mas a emoção, ela também é conduzida por algumas razões dentro do coração. É por isso que eu digo, irmão, nós não estamos aqui para julgar pessoas, estamos aqui para ensinar pessoas. Talvez algumas pessoas tomem algumas atitudes na vida porque o coração pulsou mais forte do que a razão intelectual. Às vezes nós nos movemos por emoção e esquecemos de nos mover pela razão, porque às vezes parar para pensar e usar o raciocínio para entender, acho que se fizer desse jeito a gente vai se lascar, mas agora eu já fiz, tomei uma decisão impulsionada pelo momento. Quem nunca fez isso? Quem nunca tomou uma decisão assim? Quem nunca se moveu pelas razões da emoção e não conseguiu usar a razão intelectual para segurar pelo freio de mão o coração? Então a razão tem os seus conceitos, e a partir desses conceitos, queridos, e desses pensamentos a respeito dessa palavra, nós vamos entender agora o que Cristo pode nos ensinar. O que Jesus pode, a partir do tema razão sem direitos, o que Ele pode nos mostrar. Aleluia! Posso ouvir um amém? No capítulo 2 da carta de Paulo aos irmãos de Filipos, escute, Paulo começa falando, se tem alguma coisa, é porque vocês estão em Cristo. Então, tenhamos todos o mesmo modo de pensar, de agir um com os outros. Aqui Paulo fala, para começar, se você tem alguma coisa, tem porque está nele, não porque você é bom. Então, que tenhamos o mesmo modo de pensar e agir uns com os outros, porque ninguém é mais do que ninguém. Paulo está falando de coletividade, não de individualidade. Escute, uma igreja não é movida pela individualidade, pelo coletivo. O que sustenta isso aqui, meu irmão, não é o que você faz, é o que nós fazemos. Posso ouvir um amém? O que sustenta isso aqui não é a capacidade de um homem ser bom o suficiente para pregar uma palavra que atrai uma multidão para dentro do prédio, não. O que acontece, o que move, o que faz isso acontecer é o que cada um, o pouquinho que cada um doa para que as coisas aconteçam aqui. É o coletivo. Quando se fala de reino de Deus, não se fala de individualidade, se fala de coletivo. Quando se fala de igreja, se fala de coletivo, não se fala de individualidade. É o pouquinho que cada um faz. Então Paulo está dizendo, olha só, já que se vocês têm alguma coisa é porque estão nele, então tenham o mesmo modo de pensar e agir uns com os outros. Pensem nos outros, não se preocupe só em querer resolver os seus problemas, não se preocupem em estar acima, estejam abaixo. Paulo fala, não tem problema nenhum estar abaixo, não tem problema nenhum, sabe por quê? Aprofundar um relacionamento com Deus não é subindo, é descendo. Aleluia! Aprofundar um relacionamento com Deus não é subindo, é descendo. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, mas para poder chegar perto dele teve que fazer o quê?
Teve que fazer o quê? Desce. Você pode subir para olhar, mas para se relacionar, vai ter que descer. Então, estar abaixo não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Você acha que me prejudica terminar o culto e eu ter que varrer a igreja? Deixa eu contar uma coisa que quase ninguém sabe, já que é para a gente se gloriar. Quarta-feira, eu venho quase todas as quartas aqui arrumar a igreja sozinho. Você não limpa os banheiros porque isso é coisa de mulher. Aleluia. Amém? Tem algum irmão comigo aí? Amém? Vocês me racham a cara, hein? Aleluia. Eu não volto atrás. Amém. Pô, tem um irmão, não vou falar o nome dele, mas por que o irmão baixou a cabeça e mexeu no celular na hora? Por quê, irmão? Eu venho aqui limpar a igreja, arrumar as cadeiras. Fico aqui arrumando, sozinho. Você acha que isso aqui me rebaixa alguma coisa? Se ainda eu vim para um culto e quarta-feira agora, por exemplo, vai ter o pastor Natanael, ele não pôde vir nessa quarta. Você ganhou uma chance de Jesus, hein? Muita gente não veio quarta-feira. Se o pastor tivesse vindo, você ia perder, porque vai ser uma bênção quarta-feira. Nota o que eu estou falando. Você que não gosta do culto quarto não sabe o que está perdendo. Quarta agora ele vai estar com a gente, vai ser uma bênção. Se ele for pregar e eu tiver que ficar na portaria porque não tem ninguém, você acha que isso me prejudica? Isso não rebaixa ninguém, cara, porque todos somos iguais. Servimos a um Deus. Só tem um Deus aqui, e aqui só tem servos. A única coisa que... Mas o senhor é pastor, ele é líder, a única coisa que isso serve, meu irmão, é para definir responsabilidades. Só para isso. Mais nada. Ninguém é mais do que ninguém aqui. Então, para de se preocupar só com você. Dá uma olhada para o coletivo, dá uma olhada para o todo. E se tiver que ser menos que os outros, seja. É melhor ser o mais pequeno. Não é feio, não é problema. Você não precisa estar num pedestal. Pedestal é para pendurar microfone, não pessoas. Aleluia! Posso ouvir um amém? Pense uns nos outros, não se preocupem se estiverem abaixo. Quem está abaixo está num relacionamento. Portanto, não façam nada de forma egoísta, gananciosa. Sejam humildes, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não se colocou como Deus. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de homem e se esvaziou. Você consegue entender? Um dia eu estava no estacionamento trabalhando numa festa de jovens aqui na igreja. E chegou um pessoal, e aí o irmão da igreja foi me apresentar para o pessoal que estava chegando, e o irmão quase teve um treco quando ele disse assim, deixa eu te apresentar o pastor, porque eu estava usando um colete escrito apoio, né, trabalhando no estacionamento. E o irmão não acreditou que eu era o pastor da igreja, porque é a última coisa no planeta Terra que a gente vai imaginar o pastor da igreja no estacionamento cuidando de carro. Porque o lugar do pastor é no altar, sentado numa cadeira, num lugar de honra, na tribuna. Porque a religião criou isso. Porque o cristianismo não tem esse negócio. No cristianismo, Jesus andava lá embaixo, do lado de pessoas, com gente, cheirando a pessoa, aleluia. Isso é cristianismo. Posso ouvir um amém? Isso é cristianismo. O irmão ficou apavorado. Agora você imagina Deus sendo Deus, abrir mão de ser Deus para ser homem, para estar aqui com a gente. E o pior, não é para ser servido. Se ele ainda tivesse descido dos céus e dissesse, eu desci de lá porque eu quero que vocês agora fiquem aqui me contemplando, me adorando e me servindo. Vamos lá, todo mundo, senão já largou um raio da minha mão aqui. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Por que a gente tem dificuldade de ser servo? Sendo nós dependentes daquele que é um Deus que um dia se fez servo. Qual a dificuldade que temos de ser servo? Por que temos que ser Senhor? Por que não conseguimos assumir a forma que Ele assumiu de servo, sendo Ele Deus, assumiu a forma de homem?
sendo servo, se esvaziou de si mesmo para morrer. Para morrer. Agora você vai entender o que eu quero dizer. Jesus era superior, ele era Deus. Jesus, querido, não tinha motivo para passar por determinadas coisas que ele passou. Jesus, ele não precisava disso. Quem precisava éramos nós, não era ele que precisava passar. Agora escute, Jesus, querido, estava na sua razão. Não era ele o errado, não era ele o pecador, não era ele que blasfemou com Deus, não era ele, não foi ele que abandonou a vontade do Pai, pelo contrário, Jesus estava na razão dele, ele era o certo, não era o errado, mas mesmo assim, Jesus perdeu sua razão para poder trazer para nós um motivo, aleluia. Agora você tem um motivo para reconhecer que ele é o teu Senhor. Jesus abre mão da sua razão, porque a gente tem o costume de dizer, não, eu estou na minha razão porque eu estou certo, eu não estou errado, quem está errado é ele. Então se é ele que está errado, eu não vou ceder. Mas Jesus não pensou assim quando olhou para a gente, viu que estava todo mundo errado, e ele disse assim, bom, eu é que estou certo, porque eu não pequei contra o Pai, não fui eu que abandonei o Pai, não fui eu que blasfemei com o Pai, mas tudo bem, eu abro mão da minha razão para poder ir lá. Eu assumo a forma de errado para fazer com que eles sejam restaurados. Aleluia. Jesus não havia perdido a razão, que ele discute isso. Jesus fez tudo de sã consciência. Ele abre mão da sua razão, mas não perde a razão. Porque, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você lê a história de Jesus, e já que você tem muita gente que não gosta de ler, então, quem já viu o filme Paixão de Cristo aqui, aleluia? É de assustar ou não é? É ou não é? Quando você olha o filme, você não pensa assim, só um louco para aceitar passar por tudo isso, para deixar tudo isso acontecer com ele. Não é assim? A gente olha e fica pensando, meu Deus, o que Jesus tinha na cabeça? Para se permitir passar por tudo isso por mim. Jesus acho que não estava muito bem na cachola quando deixou acontecer isso com ele. Pelo contrário, Jesus estava muito bem dentro da sua razão, dentro da sua consciência. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Agora nós vamos começar juntos aqui, escute, a desbravar algumas coisas que eu quero compartilhar com você, que o apóstolo Paulo está dizendo. E é isso que ele está tentando introduzir na igreja. Que se ele, sendo Deus, se esvaziou e abriu mão da sua razão para nos dar uma oportunidade, por que nós não conseguimos deixar nossas razões e a nossa razão de lado para poder dar oportunidade para os outros? Por que a minha razão entendeu? Eu estou no meu direito. Escute, se você realmente quer ser como ele, ou melhor dizendo, não é ser como ele, mas quer ter em você o mesmo sentimento que teve nele, meu irmão, você vai ter que começar a perder os direitos da tua razão. Você vai ter que começar a entender que você não tem direito. A tua razão perdeu o direito. Mas pastor, como assim? Eu não consigo entender porque eu não estou errado. Quem está disposto a ter o mesmo sentimento que ele, meu irmão, não está preocupado se está certo ou está errado, está preocupado em fazer aquilo que agrada o coração dele. Esse é o primeiro princípio. Escute, ele tinha razão, mas perdeu seus direitos. A razão consciente. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A razão consciente é, quando nós falamos lá no início sobre o que significava a razão, seus conceitos, uma das coisas que nós falamos foi que a razão é o intelecto, é o que
me faz tomar uma decisão independente do que o meu coração diga. Eu tomo a decisão certa. Eu estou consciente do que estou fazendo. Então, quando se fala de razão, se fala de uma faculdade intelectual, uma capacidade que o homem tem de pensar, de decidir e de fazer algo estando em sã consciência. Não inconsciente ou de forma insana. A pessoa insana que não responde por si, ela não está dentro das suas razões, ela não está na razão. Jesus não. O que Jesus fez parece coisa de louco, mas não foi loucura, foi amor. Amém? O que ele fez parece coisa de louco, mas não é coisa de louco, é coisa de quem é apaixonado. Foi por amor, está aqui, ó. Nisso conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E se nós queremos ter o mesmo sentimento que ele tem, olha só o que o apóstolo João diz aqui, então também devemos dar a nossa vida pelos outros. Não, capaz, eu não. Eu é que estou certo, ele está errado. Escute. Jesus toma uma decisão. Porque Jesus, ele não fez nada de forma inconsciente, de forma forçada, de forma obrigatória. A Bíblia diz que Jesus se entregou. Jesus se esvaziou. Jesus se doou. Ninguém tomou ele. Ninguém tomou Jesus. Ele não fez nada obrigado e nem inconscientemente. Ele fez porque ele quis. Entendendo muito bem o porquê estava fazendo e para que estava fazendo e qual o resultado que ele estava fazendo. Então, se doar pelos outros, havia um propósito. Sabe por que não conseguimos nos doar pelos outros? Porque não entendemos o porquê fazemos isso. Porque estamos preocupados, como Paulo disse, sendo egoístas, cuidando das nossas próprias causas. Quando olhamos para as causas dos outros, vamos entender que as nossas causas não têm importância nenhuma. É o mesmo sentimento que ele. Não é para qualquer crente, é para discípulo. Por isso que Jesus não mandou: ide e fazei crentes, façam discípulos. Ensine-os a guardar tudo que eu tenho ordenado. Jesus não disse: agora vão lá, monte uma igreja e enche de gente lá dentro para fazer um show gospel. Jesus não disse: agora vão lá, preguem a palavra e tentem descobrir através de revelações o que eu escrevi para vocês aí. Cada um que descobriu uma coisa nova é a bola da vez. Não. Ensinem as pessoas a guardar o que tenho ensinado. E o que Jesus nos ensinou é isso. Ele abriu mão da sua razão, conscientemente, para morrer por outras pessoas, para dar a sua vida pelos outros. Mas o nosso egoísmo não nos permite isso. E é por isso que muitas vezes nós acabamos sempre fazendo coisas que trazem, escute isso, que vão desencadeando em nós uma sequência de eventos ruins na nossa vida. Muitas pessoas me perguntaram sobre a ilustração do demônio e o cavalo. Quem já conhece essa ilustração? O demônio e o cavalo, você já ouviu? Então eu vou contar de novo, para quem não ouviu. Aleluia. Escuta essa ilustração aqui. Eu li isso num grupo de pastores e achei interessante. Eu trouxe para mim a mensagem, porque eu falei, eu não sei onde eu vou encaixar esse negócio, mas vou dar um jeito, que eu tenho que contar essa ilustração do demônio. Eu estava em casa e pum, mensagem. Eu estou num grupo maluco que tem mais de 2.000 pastores aqui, que é o grupo da Mevan, os filhos da Mevan. E não para de entrar mensagem. Pensa num grupo que não para um minuto, é toda hora. E eu não olho muito esse grupo. Eu deixo acumular 1.000 mensagens, vou lá e dou uma clicada. Mas naquele dia eu não sei, eu olhei, isso aí foi quinta-feira. Eu olhei e disse, demônio e o cavalo, vou ler. Havia um fazendeiro, eram 2 fazendas. Um fazendeiro amarra o cavalo debaixo de uma árvore, na sombra. E ele sai. O cavalo, debaixo da árvore, na sombrinha, pastando, tranquilo. Vem o demônio
e solta o cavalo. Amém? É isso aí, vamos lá. Ué, agora o resto é revelação, irmão. O cavalo pega, sai a caminhar tranquilamente, porque o cavalo não tem, né, o discernimento de estar no lado, né, do seu dono ou no lado do vizinho. Então ele atravessa a cerca e começa a pastar na horta da vizinha. A mulher vê o cavalo no terreno dela, comendo, pastando ali na horta, pega o rifle e mata o cavalo. O dono do cavalo chega na hora e vê a mulher matando o cavalo. Ele vai lá dentro da casa dele, pega uma arma e mata a mulher. Quando o marido da mulher chega em casa e sabe, meu Deus, quem matou? Foi o vizinho. Ele pega uma arma, vai lá e mata o vizinho. Quando os filhos do vizinho chegam, o dono do cavalo morto, quem fez? O vizinho do lado aí, o marido da mulher louca que matou o cavalo. Os filhos dele vão lá e matam o vizinho. O demônio chega no inferno e o diabo está apavorado. O que tu fez? O que tu aprontou lá em cima? Eu não fiz nada. Eu só soltei o cavalo. O resto foi a maldade do coração deles. Tudo poderia ter sido resolvido de outra forma. Tudo. Sabe? O demônio não fez nada. Ele só larga a seta. Tomem cuidado para que as setas inflamadas do maligno não acertem vocês. O diabo só lança a seta. E se ela pegar você, a infecção diabólica se espalha de um jeito que ela é incontrolável. Depois que um coração é inflamado pela maldade do diabo, meu irmão, é difícil de livrar esse camarada. O diabo fica apavorado, demônio desgraçado. O que tu fez? Nada, só soltei o cavalo. O resto são nossas atitudes, nosso comportamento, a forma em que a gente tenta resolver as coisas. É tão simples resolver algumas coisas, mas a gente prefere matar meio mundo. Era tão simples pegar o cavalo e levar de volta para o vizinho. Era tão simples pegar o cavalo e deixar preso até o vizinho chegar. Ô vizinho, tudo bem? Seu cavalo fugiu, está aqui, mas eu prendi ele, ó. Muito obrigado, Deus abençoe a senhora. Amém. Shalom. Não. Cavalo desgraçado. Velha maldita. Assassino. É assim que começa. O diabo, meu irmão, só dá a corda. Aí você vai brincar de balanço ou se enforcar, você escolhe. Infelizmente, quando a gente começa a agir de forma desequilibrada, a gente começa a ter atitudes desequilibradas, começa a dar resultados desequilibrados. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que Jesus nos ensina, porque Jesus era tão sábio nas suas decisões, querido. Jesus era tão sábio. Quantas vezes Jesus foi provocado? Quantas vezes Jesus foi afrontado? Quantas vezes Jesus foi confrontado? E qual foi a resposta que ele deu? Muitas vezes o silêncio. O silêncio. Porque ele sabia qual era o propósito, qual era o projeto. O silêncio. Mas a gente não consegue porque a gente está na nossa razão, droga. Eu estou certo, eu não estou errado, porque eu tenho que ficar quieto. Jesus sempre foi muito sábio no que fez, até quando se entregou. Quando vieram prender Jesus, Pedro puxa de uma espada, taca na orelha do soldado. Jesus, não, Pedro, não faça isso. Está aqui, faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Respostas, atitudes, com sabedoria, para não prejudicar o projeto, para não prejudicar o propósito, para não prejudicar o plano de Deus na sua vida. Tem momentos que é melhor perder a razão, deixar nossa razão sem direitos, do que querer brigar pelas nossas razões. Segunda coisa interessante,
razões sem razão. Como eu já disse antes, para a filosofia, a palavra razão tem dois sentidos. As emoções que gritam aqui de dentro e o intelecto que freia de forma moral e intelectual o que nós muitas vezes queremos fazer e que não deve fazer. Partindo desse conceito, a gente pode entender o que levou Cristo, querido, a ser bem sucedido no projeto dele. Porque se você é um leitor que presta atenção naquilo que está escrito, você vai ver quantas vezes Jesus orou pedindo a Deus: passa de mim esse cálice. Quantas vezes? Quantas? 2. Não foi uma, 2. 2 vezes. Quando o coração de Jesus começou a clamar e a gritar, olha o que ele disse aqui, ó. Eu estou angustiado até a morte. A angústia que havia dentro de Jesus gritava, o seu coração batia de dor. Cristo passa até uma das experiências como ser humano, as mais terríveis, a pressão psicológica, a pressão da alma, de saber que está chegando a hora de passar pelo maior sofrimento que qualquer ser humano passou na terra. E o pior de tudo, passar por esse sofrimento sendo ele o dono da razão. Sendo ele o único que não estava errado. Naquele lugar ali, no Getsemane, estavam discípulos, alguns seguidores, estavam soldados romanos, estava o traíra de Judas, estava cheio de homens sem nenhuma razão, e o único que tinha razão foi o que se entregou. O único que estava certo, que não tinha pecado, que não tinha errado, que nunca se desviou do propósito do Pai, foi o que abriu mão da sua razão. Mas o coração gritou. Quando o coração de Jesus gritou pela aflição que ele sentia, escute isso. Irmão, Jesus usou a razão do intelecto. Porque o coração de Jesus dizia assim: Pai, se possível, se há possibilidade, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível que se cumpra o quê? A tua vontade. O coração gritou de tristeza. Jesus tinha várias razões na alma para dizer: eu não vou fazer esse negócio. Cara, é muito sofrimento. E o pior de tudo, sofrer pelos outros. Pelos outros. Querido, a gente não consegue aguentar as nossas aflições, quanto mais assumir aflições dos outros. Mas está na hora de começar a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. O mesmo sentimento que houve em Cristo é nos levar, querido, a sentir a dor que os outros sentem, a querer tomar o lugar do outro. Você está bem, você está forte, você está bem com Jesus, você está buscando, está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, você está se sentindo megamente espiritual? Então faz o seguinte, vai lá e para do lado daquele cara que está fraco, que está caído, que está mal, que não está legal, e pega o braço dele, bota no teu ombro e anda com ele. Troca de lugar com ele, assume o lugar dele, assume a posição dele. Você está tão forte assim, então faça isso. Não passa por cima. Troca de lugar com ele, não faça isso, não passa por cima dele. Jesus, quando o coração gritou, ele ouviu o intelecto. Mas escute, Jesus também soube ouvir a hora. O coração também não dá só gritos que nos darão direções erradas. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas escute, tem horas que nós temos que ouvir o coração também. Jesus soube ouvir o coração. Na hora que precisou ouvir o coração, Jesus ouviu, sabe por quê? Escute, João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Sabe o que significa isso? Jesus morreu por quê, irmão? Jesus morreu por amor. Amor está relacionado a quê? A sentimento.
Então, quando o coração gritou, morra por eles. Quando o coração gritou, morra por eles, Jesus ouviu, vou morrer, porque eu amo eles. Não há maior amor do que esse, do que dar a vida por um amigo. Mas quando o coração sentiu a dor do que estava por vir, ele ouviu o intelecto. Não, eu tenho que fazer, ainda que doa, porque há um propósito. A nossa dificuldade é essa. Nós não conseguimos lidar com isso. Nós não sabemos a hora que temos que ouvir o coração e a hora que temos que seguir o nosso intelecto. Nós não conseguimos tomar decisões na hora certa. Às vezes tomamos decisões que vamos colocando, como se diz, né, a carroça na frente dos bois. Por isso que eu falei lá no começo da mensagem, já estou terminando. Com Cristo, querido, nós vamos ter uma aula sobre comportamento, atitude. Com Cristo nós vamos ter uma aula sobre o que é razão, o que é dominar o nosso ser. Então não fique esperando, escute, eu vou falar algo aqui que é para você ir para casa e começar a pensar diferente. Não fique esperando algo sobrenatural acontecer. Não, comece a tomar posicionamento para viver o que Jesus já deu para nós. Nós estamos pedindo algo que já recebemos, só não estamos desfrutando. Esse é o nosso problema. A razão sem direitos é isso. Eu pergunto a você. Você muitas vezes até esteve na sua razão. Eu achei muito legal. Um dia eu estava assistindo uma pregação do pastor Tiago Brunet. E eu não vou falar de mim, vou falar dele, porque eu não fiz a mesma coisa que ele. Então eu não tenho moral para falar, vou falar o que ele disse. Porque quando Deus me colocou na mesma situação dele, eu fiz o contrário. Você vai entender o que eu vou falar agora. Ele disse que estava no aeroporto uma vez e ele e sua esposa, e vamos tomar um café, vamos na lancheria do aeroporto, vamos. Chegando na lancheria do aeroporto, eles foram atendidos pela moça, e a moça atendeu com muita má vontade. De muita má vontade. E a esposa dele ficou a milhão. Quem ela pensa que é? Qual é que é dessa mulher? Trouxe o café transbordando pela xícara, virando no pires, enfim, aquele atendimento de primeira mão em boteco. E ele tomou o café. Ele contando a história, você vai entender de uma forma muito mais engraçada e interessante, mas eu quero só resumir. O objetivo é que, após tomarem um café, ele se dirigiu até o balcão para pagar. Quando ele chega no balcão para pagar, a mulher está lá com aquela cara. E a esposa dele está louca para... Por quê? Porque eles estavam na sua razão, eles foram mal atendidos. A mulher estava trabalhando, a obrigação dela era atender bem o cliente. E a minha razão é essa, é ser bem atendido, pagar o que eu comprei e usufruir de um bom atendimento. E aí o pastor Tiago foi até lá e viu a moça não estava bem. E ele disse assim: perdoar uma pessoa não é essa ladainhazinha de eu esqueci. Não, ninguém esquece. Mas perdoar é abrir mão do seu direito para que o outro tenha o direito de receber uma nova chance. Perdoar é abrir mão do seu direito para dar ao outro o direito de ter uma nova chance. Talvez você até lembre do que a pessoa falou, te disse, das dores que te causou, mas você está disposta a abrir mão do teu direito de poder, sabe, e falar tudo que você tem direito de falar, mas para dar para ela uma chance de poder viver novamente. E o pastor chegou e olhou para ela e falou assim: você não está bem hoje, né? Mas saiba que Jesus ama você. Ele está vendo todo o teu sofrimento. E a moça começou a chorar no balcão. E aí ele chamou a esposa dele, oraram por ela. Aí ela abriu um sorriso, agradeceu. Ele disse assim, ela disse assim: por que o senhor não me tratou mal pelo atendimento?
Porque eu prefiro abrir mão do meu direito para te dar o direito de ser feliz. Eu não sei como foi o teu dia, eu não sei como foi a tua noite, eu não sei o que você está passando em casa. De repente você só está tendo a reação, melhor, você só está tendo uma reação de coisas que estão acontecendo na sua vida. Você reage de acordo com o que está acontecendo. Como eu não sei o que está acontecendo com você, então não tenho o direito de cobrar a minha razão. E a moça chorou e ele disse assim: talvez a gente precise começar a entender que, mesmo que eu tenha razão, eu preciso ter o mesmo sentimento que ele teve. Me humilhar e me esvaziar de mim mesmo para dar aos outros o direito. Mesmo que eles não tenham. Mesmo que eles não tenham. Dar a eles o direito de ter uma chance. Então, quando a gente entende razões sem direito, é entender que nós precisamos mais dele, menos de nós. Precisamos ser mais para os outros, menos para nós. Baixa tua cabeça e fecha teus olhos.